Olá, você que está assistindo essa aula ao vivo, está assistindo essa aula gravada. É um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais uma aula da série Livro e Além. Se essa aula, esse tema, livros, autoridade profissional, novas fontes de renda, e, sobretudo, deixar o seu legado no mundo eternizado, já se inscreve no canal, ativa todas as notificações e dá uma clicada no botão curtir, porque isso vai ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas que se interessam por livros, tá? Pessoas que têm uma mensagem e querem transformá-la em livro. Então, já convido você a se inscrever, ativar todas as notificações, né? Tem todas, e curtir também. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, está assistindo essa gravação, ou mesmo está se conectando ao vivo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Carla Moura e sou mentora de autores empreendedores. Sou fundadora da editora Terra Luz e trabalho com livros há mais de 30 anos. Trabalho com escrita, publicação e lançamento de livros. O meu método, ele ajuda você a escrever, publicar e lançar seu livro digital e físico, aumentando sua autoridade e renda. E ao longo desses anos, eu compreendi que o que mudou completamente o jeito que eu falo do meu trabalho é não ajudo as pessoas apenas a escreverem livros. Eu ajudo elas a transformarem o melhor do seu aprendizado em legado, em autoridade, em novas possibilidades de aumento da sua contribuição social no mundo. Para isso, eu criei essa série aqui, Livro e Além. E o tema de hoje é uma das respostas, das perguntas que eu mais recebo. E aí o fato de eu ter essa aula aqui já vai me ajudar muito a esclarecer gente que pela primeira vez está querendo orçamento de livro. E aí me pergunta, Carla, quanto custa publicar meu livro? Quanto custa publicar um livro? E a minha resposta é uma resposta até frustrante. Por quê? Porque eu só posso honestamente responder depende. Depende. E hoje eu vou explicar para você por que depende. E por que eu banco essa resposta? Porque eu sou pesquisadora. Eu fiz mestrado e doutorado na Fiocruz, justamente desenvolvendo métodos para profissionais em serviço para a gente, que não tem tempo para perder. Então, eu posso dizer depende. Depende de vários fatores. E eu vou trabalhar esses fatores com você, porque tem decisões que determinam o custo do seu livro e principalmente a qualidade da publicação. Boa noite para quem está chegando aí, dando boa noite. Publicar um livro não é como você comprar um produto pronto, é uma construção. Por isso que livro chama obra literária. Você já não ouviu falar? Ele é autor da obra tal. O livro é uma obra literária porque tem muitos detalhes, assim como você construir um prédio, você construir um imóvel do zero, é o que significa um livro. Existem dezenas de variáveis envolvidas. E aí tem uma ilusão de que a pessoa, antes de começar a escrever, ela quer saber quanto vai custar publicar. Eu entendo a pergunta porque a pessoa não sabe se vai poder publicar. E o meu método, ele leva você a publicar.
porque, como eu tenho dito, 1% escreve livro. E desse 1%, 0,03 publica. O que tem de biblioteca de cemitério, de pessoas que morrem sem colocarem seus livros no mundo, é uma quantidade muito grande. Então, você imagina que você vai construir uma casa. Como é que alguém vai te dar um orçamento se você não disser qual é a metragem da sua casa, número de quartos, principalmente de banheiro, que encarece muito a obra, que tipo de acabamento você deseja e qual é o terreno que ela vai ser. Se é em aclive, é muito mais caro. Se ela tem 2 andares, é mais cara. Se o terreno é plano, já tem infraestrutura, é outro preço. O livro acontece exatamente a mesma coisa. E aí, eu queria que você pensasse aí. Será que você veio para a aula procurando apenas um valor, um preço? Ou, na verdade, é melhor você compreender todo o processo. Boa noite para você também. É melhor você compreender todo o processo para que você entenda a composição do orçamento e faça melhores escolhas. Bom, vamos começar com o panorama do mercado editorial. Como é que ele funciona? Eu vou te colocar os 2 tipos de editoras que, no geral, nós temos. Nós temos também modelos híbridos, mas, para te dar uma ideia, eu vou trazer... Boa noite, querida. Eu vou te dar os 2 principais formatos. O primeiro é o que a gente conhece desde sempre. São editoras tradicionais. São aquelas editoras que você manda o seu manuscrito, não é escrito à mão, manuscrito é um jargão do mercado editorial que significa que é o texto bruto. Você manda o seu manuscrito e ele entra numa fila de manuscritos dessa editora. Se o seu livro é aprovado, a editora assume os custos e toda a produção. E o que acontece? Que é muito cruel. Como a editora está pagando essa edição do seu livro, você não tem muito diálogo. Já vieram autores para mim que disseram que a editora falou: ou você aprova essa capa, ou seu livro não sai. Por quê? Porque cada profissional que faz uma capa, que vai conversar, tudo isso, essas pessoas são pagas pela editora. Então, o nível de diálogo é limitado e de opções também. E chega uma hora que a editora não vai fazer a vontade da pessoa autora. Vai olhar para o marketing, vai decidir e pronto. Senão, a editora desiste do contrato, tá? E outro aspecto também, que para a maioria de nós que somos profissionais é bem difícil, é que a editora, porque ela financiou a edição, ela fica com 90%, 95% do preço de capa. Então, o que acontece? O meu livro é vendido por R$50 e eu fico com R$5, mais ou menos, de R$2,50 a 5, a 7 no máximo, de cada livro vendido. Autores iniciantes, a editora nem faz divulgação direito. Ela usa toda a verba de divulgação para aqueles 2, 3, 6 escritores que ela sabe que vendem bem. E os outros, 90% da verba para poucos e 10% da verba para muitos. Então, hoje em dia, os autores e as autoras precisam divulgar os seus livros, o que é muito cruel, porque a pessoa vai ficar com R$2 por cada livro vendido. E um autor iniciante, ele não vende milhares de livros, né? Então, esse processo, além de demorado,
às vezes dura 1 ano e meio, 2, 3, eu já vi até 3 anos uma editora reter um original, um manuscrito, e depois dizer que não vai publicar. Então, a pessoa ficou esperando anos, o que é muito comum. Eu já acompanhei autores esperando 1 ano e meio para uma resposta. E eu entrei na negociação porque era um livro acadêmico, inclusive tinha artigo meu, e os dados eles vão ficando, de pesquisas originais, eles vão ficando obsoletos. Os dados que você coletou há 2 anos, ele já mudou, né? Eles já mudaram. Você teria que fazer outra pesquisa para atualizá-los. Então, era uma editora científica que estava com o livro há 1 ano e meio, e o livro ia ser pago por projeto, não seria pago pela editora. E mesmo assim, a editora enrolou 1 ano e meio. E aí, obviamente, quando eu entrei, em 3 meses, a coisa ficou resolvida, porque eu sabia dialogar por ter uma editora, né? E por já ter publicado naquela época, acho que isso foi 2013, 2012, se eu não me engano, eu comecei a publicar os meus livros em 2003. Então, eu já estava aí com mais de uma década de experiência e pude ajudar a destravar o processo. Então, para nós que somos profissionais e temos método de trabalho, e o livro é o aumento da contribuição social do nosso trabalho, e também pode ajudar pessoas que querem nos contratar, nos encontrarem, não vale a pena esperar tanto tempo. E é por isso que existem editoras prestadoras de serviço, que é a segunda forma de você publicar seu livro. É um outro modelo, que é o modelo da minha editora Terra Luz. A diferença é importante. Eu não dou orçamento sem conhecer a pessoa. Não adianta me perguntar preço, me mandar os originais para que eu mande o orçamento. Terra Luz publica livros que ajudam a curar o mundo. Se não for esse o objetivo, não adianta pedir orçamento. A pessoa pode poder financiar a edição, que ela não vai editar pela Terra Luz. Tem aqui uma autora assistindo que sabe disso. Tem gente assistindo aqui que sabe disso. A pessoa precisa querer ajudar a curar o mundo. A gente não publica romance de terror, a gente não publica suspense, vários gêneros nós não publicamos, não adianta. Então, a gente não oferece o orçamento para qualquer pessoa. Geralmente, publica livros meus, geralmente a editora publica livros de pessoas que eu mentorei na escrita e que eu conheço profundamente o texto e o caráter. Eu sei que são pessoas generosas que querem ajudar a curar o mundo. Aí sim a gente fala de orçamento. Nossos orçamentos não são padronizados, a gente sabe exatamente que os objetivos de cada autor, as necessidades que a pessoa precisa, e a gente oferece uma solução personalizada. Agora, se você apenas quer saber o preço e você já tem o tamanho do seu livro, você tem editoras que têm calculadora digital. Você coloca lá o tipo de capa, papel que você quer para capa, tamanho do livro, você explica, ela te dá um valor. Agora, o que você não tem a garantia é da qualidade. Você não tem a garantia do diálogo. Você sabe que se você pagar, o livro vai chegar, aquela quantidade vai chegar na sua casa. Agora, você quer um livro para se orgulhar ou para se envergonhar? Né? Qual é o seu objetivo? E aí tem que tomar cuidado com os preços mais baratos, porque publicar um livro é um acontecimento, eu brinco, mais importante do que o seu aniversário. O seu aniversário você faz todos os anos.
E quantos livros você vai publicar durante a vida? Então, principalmente o primeiro livro, o primeiro lançamento, a gente precisa cuidar muito, porque é um evento muito especial. Então, aqui tem escritor aqui que vai lançar mês que vem, esse mês que começa amanhã. E então, agora eu quero te falar sobre elementos que compõem o custo de um livro, principalmente da primeira edição. São elementos que você investe uma vez, não precisa investir mais. Depois você investe só na reimpressão, tá? Mas é importante que você saiba. Quando você tem o seu livro construído, mesmo que você use inteligência artificial para te ajudar a revisar, você está com o olhar viciado. O ideal é que você contrate serviços que tenham um olhar mais crítico para o seu manuscrito, para o seu livro. Possibilidades. Leitura crítica. Quem faz uma leitura crítica lê o seu livro e manda, é uma consultoria, manda um relatório dizendo: no parágrafo tal não deu para entender, esse texto podia ser mais para cima e tal, essa abordagem aqui está superficial, esse estudo não está bem explicado. Enfim, a leitura crítica te fornece um relatório sugerindo alterações. A preparação de texto, ela já faz as alterações e prepara seu texto para ser diagramado. E tem a revisão, que é a revisão de sentido e a revisão ortográfica mesmo, né, da língua que você publicou. Como são 3 serviços, o que eu criei, né? E eu sou das pedagogias libertárias. O que eu criei? Eu criei a revisão dialogada, porque às vezes a pessoa chega para mim e diz: meu livro está pronto, está escrito. E aí eu vou olhar, ele não está tão bom. Principalmente atualmente, que a pessoa passa 2, 3 dias treinando uma inteligência artificial que dá um livro de 50, 80, 100 páginas ruim, genérico, com uma ou outra pitada da história e do trabalho da pessoa, uma ou outra pitada da mensagem, mas de forma genérica, que você olhando, até os leitores menos experientes sabem que foi a inteligência artificial que escreveu, e é um livro que não impacta, é um livro que não transforma. E aí a pessoa chega para mim e eu proponho uma revisão dialogada. O próprio nome fala, eu faço a revisão, a leitura crítica e preparo o texto. Faço 3 reuniões com a pessoa e nós vamos negociando, eu vou explicando por que eu estou sugerindo, a pessoa acolhe ou não, né? O autor, a autora é que vai assinar o livro e que vai se responsabilizar pelos efeitos, né? Fica com o ônus e o bônus, né? Do livro que sai no seu nome. Então, eu vou sempre conversando do que eu acho melhor e a pessoa vai analisando se vai acolher a orientação ou não. Então, mas de todo modo, tem esses 3 serviços. Eu concentro em um porque eu acho que é mais completo e não fica tão caro do que contratar 3 pessoas. E aí é muito mais do que corrigir vírgula, né? É claro que eu coloco, né? Porque esses textos de IA, a IA usa muito poucas vírgulas. Eu estava falando com um mentorando meu agora, porque ele vai terminar o original, eu vou receber antes da publicação digital com estratégia best-seller na Amazon, né? Por enquanto, quem contrata a mentoria individual recebe de presente esse serviço editorial e mentoria estratégica, né? Então, eu estava falando para ele que com certeza eu vou colocar vírgulas e tal. Estava brincando com ele e fortalecer a voz do autor, a voz da autora. Aí, depois dessa etapa, a gente sabe o tamanho do seu livro.
a quantidade real de páginas, a complexidade do processo de diagramação, do projeto. Por exemplo, eu tive um mentorando que ele pegou gráficos de artigos, um médico, ele pegou gráficos de artigos científicos e colocou no livro dele. Ele não pode fazer isso porque as imagens têm direito autoral. Então, o projeto editorial dele precisa de criação de gráficos, de novos gráficos exclusivos para o livro dele. E aí é um pouco mais complicado, né? E aí sim, se é colorido por dentro, se é preto e branco por dentro, como é que é a capa, se tem alto relevo, se não tem, se tem brilho, se não tem, tudo isso modifica muito o preço. E aí, depois dessas decisões tomadas, a gente segue para a diagramação do miolo, né, que é a parte interior do livro, por isso que chama miolo. Pensa num sanduíche, né? Pensa num pão. Tem um lado, tem o outro do pão e tem o miolo. O lado e o outro do pão são as capas. E a parte do meio é o miolo, tá? Então, a gente chama de miolo. Então, tem a diagramação do miolo, tem a criação da capa, tem todos os registros que dão segurança jurídica. Nós, aqui na editora, nós fazemos todos os registros do livro digital e todos os registros do livro físico, porque, lembre-se, o conteúdo do livro digital é o mesmo do conteúdo do livro físico, mas são 2 produtos diferentes. Então, a gente, por segurança, registra todos em tudo, tá? E aí sim a publicação do livro digital. Então você entende que sem um livro, sem ver o livro, eu te respondo, depende. Inclusive, tem tamanho, por exemplo, os meus livros eu publico em tamanho maior. Tá vendo? Por que eu publico num tamanho maior? Porque eu escrevo muito. Então, se eu publico em tamanho pequeno, eles ficam muito grossos. Então, para dar uma impressão de que eles não são tão grossos, eu publico em tamanho maior. Mas a maioria publica em tamanho padrão, que é esse aqui, ó. Para você ter uma ideia. Deixa eu botar um livro mais claro para você perceber. Então, um livro, tá vendo? Esse meu, esse de uma mentoranda. Todos com estratégia best-seller aqui, em todos deu certo, todo mundo leva o selo, tá? Então, aqui, tá vendo? Não sei se está dando para ver direitinho. O meu é maior, mais alto e mais largo. O tradicional é esse menor. Tudo isso são escolhas que você precisa fazer antes do orçamento. E se o seu livro ficar com muitas páginas, como os meus, você pode imprimir maior, que dá uma sensação de que ele é menos robusto, tá? Então, tudo isso é importante ter assessoria, porque a gente quer que a pessoa adquira o nosso livro, mas a gente quer que ela leia, né? Não é só comprar, que ela leia, que ela se encante, que ela se transforme, que ela seja ajudada, se sinta cuidada, né? Com o texto que a gente disponibilizou no mundo com tanto amor, né? Então, eu quero que você se pergunte, se você quiser anotar para depois analisar a sua resposta, anote. Estou buscando apenas publicar um livro ou construir uma obra que represente quem eu sou? Vou até pôr para você aqui, para deixar clara a reflexão. E no meu método de mentoria, além de representar quem você é, o livro compartilha os melhores aprendizados de forma estratégica para ajudar as pessoas com o seu melhor. E, obviamente, né, transmitir a sua expertise, a sua experiência profissional, tá? Então, depois da publicação do livro digital,
da publicação veio o lançamento do livro digital com estratégia best-seller. Qual é a estratégia best-seller? Nós fazemos um movimento concentrado de lançamento para que o seu livro chegue no topo da lista dos mais vendidos. Só que eu deixo sempre claro para a pessoa antes de me contratar. A minha mentoria é individual, super personalizada, e o nosso best-seller é real. Não tem truques de informática, que eu não vou citar aqui os truques que são feitos, e, na verdade, aquelas compras não são de pessoas reais, realmente interessadas no conteúdo. E isso não serve. Por quê? A autoridade é falsa, só tem aquele selinho. As pessoas não existem, ou as pessoas não leram, elas estão interessadas, tiveram outras formas. Eu estou me concentrando aqui para não listar as fraudes que algumas pessoas fazem no lançamento best-seller. Aqui é sem fraude. Aqui é real. São pessoas que vão ler o seu livro e vão te respeitar, vão te agradecer, vão mandar depoimentos e, se quiserem e puderem, vão querer saber sobre seus serviços e produtos. Depende do que você faça, né? Do seu trabalho. Então, não existem atalhos, não existem práticas falsas e artificiais. Nós trabalhamos com a verdade, com transparência, com pessoas reais, tá? Então, a estratégia é personalizada para você e é tudo na verdade. Então, depois que você publicou, o livro foi para o topo da lista dos mais vendidos, essa capa ela é adaptada, essa diagramação é adaptada para o livro físico. É diferente. O livro digital ele só tem a capa da frente. O livro físico tem lombada, que é essa parte aqui, ó, que a gente consegue ler numa biblioteca, numa estante. Então, tem a capa do digital, mas tem a lombada, tem a quarta capa com os registros, tem as orelhas. Então, aquela capa do livro físico, ela precisa ser adaptada do livro digital, que era basicamente isso, sem o best-seller, claro que o best-seller é depois do lançamento, ela precisa ganhar vida e se tornar completa. E aí precisa de diagramação, tá? Então, ele precisa conversar com a sua carreira, ele precisa estar alinhado com os seus objetivos, porque publicar é apenas uma parte da sua caminhada. É muito maior. O lançamento, os lançamentos, tanto o digital com estratégia best-seller, quanto os lançamentos dos livros físicos, eles são setas que apontam para o seu livro e você coloca a sua obra no mundo. E é aí que você aumenta o impacto social do seu trabalho, você aumenta a contribuição social do seu trabalho. Então, você percebe que é um conjunto gigante de fatores que fazem com que você pese. Eu vou para uma editora tradicional, ela vai publicar e vai distribuir para mim, ou eu vou contratar uma editora prestadora de serviço, vou ficar com 100% do valor, vou recuperar meu investimento e vou ter o domínio e vou ter o controle dessas vendas. E tem uma coisa muito legal que eu oriento todo mundo a fazer assim, que hoje em dia você não precisa ficar com 500, com 1.000 livros na sua casa. Antigamente, a gente era obrigada a fazer tiragens maiores, porque tiragens pequenas eram caríssimas. Da pandemia para cá, ficou muito mais fácil você fazer pequenas tiragens. 20, 50, 100. Depende do seu público.
tem gente que dá palestra, dá workshop, usa o livro como material didático dos seus cursos. Então, precisa de uma quantidade maior. Tem pessoas que precisam de quantidade menor. Eu sempre digo, nos primeiros, o lançamento digital é infinito. Você colocou lá, a pessoa baixa, ela não baixa, ela acessa o seu livro, né, que fica na biblioteca da livraria, que vendeu, da livraria digital. O exemplo da Amazon. Eu compro lá, eu tenho milhares de livros que eu comprei, eles não ficam no meu aparelho, eles ficam na nuvem da Amazon. Eu leio do computador, do Kindle, do tablet, do celular. Hoje em dia eu leio tudo pelo celular para ficar carregando um dispositivo só. De qualquer lugar onde eu tiver, em qualquer dispositivo, tá? Então, você pode vender quantos livros quiser, o número é infinito do livro digital. O físico, não. Você precisa investir na impressão. E lembrem-se, papel é árvore. Precisamos ter a consciência ambiental de não ter livros seus novos amarelando sem ninguém se beneficiar com a leitura. Então, você pode ir fazendo tiragens que você sabe que você vai entregar para as pessoas, ou vendendo, ou dando. Tem dependendo do seu nicho, né, da sua profissão, vale muito a pena, às vezes, presentear várias pessoas com o seu livro. A gente faz essa análise especificamente. Então, cuidado em aceitar como verdadeiro um orçamento de um livro que não está escrito. Quando você vira uma editora, prestadora de serviços, dá um chute, é porque ela está lucrando muito além do necessário, né, do ético, porque ela não sabe quantas páginas, ela não sabe a complexidade da edição e ela te deu um valor, é porque colocou uma margem de lucro tão grande que ela vai ter lucro de qualquer jeito. Tenha cuidado com isso. Só peça orçamento quando você souber exatamente do que você precisa. E sempre observe a qualidade do que essa editora publica. Já tem uns 6 anos, uma meia dúzia de anos, uma editora me convidou para coordenar um livro de vários autores. Eu perguntei, como era uma editora que eu não conhecia, uma prestadora de serviços, eu perguntei, qual é o melhor livro que você já publicou? Por quê? Falei, me dá o link que eu vou comprar. Depois que o livro da sua editora chegar na minha casa, eu dou uma olhada e te respondo. Quando o melhor livro daquela editora chegou na minha casa e eu olhei, imediatamente eu recusei o convite. Embora eles tenham me oferecido um valor financeiro muito interessante, eu ia ser muito bem remunerada para coordenar aquele livro, eu recusei, porque a qualidade do livro que eles publicam não me representa. Se o melhor era aquele, imagina os outros que não são os melhores. E eu recusei. Não vale a pena. Não tem boleto que me faça aceitar um convite desse, por mais altos que sejam os meus boletos. E você, era o meu nome que estaria na capa do livro. Você vai publicar o seu livro, é o seu nome que vai estar na capa. No mínimo, capricho. No mínimo, algo que você se orgulhe. Dizer, olha, se eu só puder publicar um livro na minha vida, é esse, eu estou satisfeita, eu me sinto realizada e não envergonhada, né? Então, toda essa aula, todas essas explicações são para que você tome muito cuidado quando fizer essa pergunta para alguém. Quanto custa publicar meu livro?
Veja e reveja essa aula antes de aceitar qualquer orçamento. Antes de encerrar, eu coloquei uma pergunta. Se o seu livro pudesse ampliar sua autoridade, sua contribuição e sua renda nos próximos anos, será que o mais importante é perguntar quanto custa ou quanto pode te custar se você nunca escrevê-lo e publicá-lo? Botei até aqui para você ler com calma. Quanto custa a não ação? Quanto custa a inação? Quanto custa passar a vida toda com a síndrome do livro fantasma, né? As pessoas dizendo, você devia publicar um livro. A sua consciência dizendo, escreve, publica um livro. Passar a vida inteira com a síndrome do livro fantasma e depois virar uma biblioteca de cemitério. É muito triste, né? Então, é um custo enorme você não escrever e não publicar. Dá uma avaliada. Agora, se você tem dúvida, se você está no momento de publicar seu livro, de escrever seu livro, eu tenho um presente para você. Uma sessão em que eu analiso o seu posicionamento relacionado a livro, seu posicionamento profissional e o quanto um livro poderia contribuir com você neste momento. Se a pessoa não está no momento ainda, eu prefiro dizer qual é o próximo passo, depois ela volta para conversar comigo. Por quê? Porque é importante que ela sinta realização e não frustração, tá? É uma análise gratuita, ao vivo comigo, por videoconferência, a gente vai dialogando, eu vou perguntando, e depois eu mostro o resultado da análise. Se fizer sentido, eu falo do meu programa de mentoria individual super personalizado para você. Se não fizer sentido, eu te oriento o próximo passo e seguimos nos conhecendo um pouco melhor. Só que não tem, né? Não consigo fazer essa análise para todo mundo, mas você tem o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Você clica no link, vai para a minha outra rede social, escreve a palavra livro no direct, e aí a gente continua conversando por lá. E se eu puder, claro, vai ser um prazer analisar seu posicionamento profissional e relacionado a livro, tá bom? Eu espero que tenha contribuído. Se você gostou, divulga, compartilha, clica aí no gostei, gratidão no curtir, gratidão aí pelos coraçõezinhos. Continuamos a nossa conversa na outra rede social. Nos vemos na próxima aula da série Livro Além. Beijão no seu sagrado coração. Fique com Deus. Até a próxima.